A natureza tem as suas próprias regras, seu próprio tempo, seu próprio ciclo. Uma folha não cai, não é a hora certa. Para valorizarmos tudo aquilo que a Terra nos provém, devemos manter a harmonia em toda a vida e proteger toda aquela que for inocente. O episódio de hoje, Miriel, a monge da palma aberta, que a justiça de nossos corações flores, até mesmo diante das adversidades. Olá, olá, aqui estou eu, mais uma vez, para mim e para vocês, Hermes Mercury, o seu bardo de todo dia, diretamente dos Penas de Ogma, trazendo as notícias e entrevistas mais quentinhas de todo o reino de Guard. Hoje eu estou com uma convidada especial, estou aqui com ela, ela que é dona de uma perna de ouro, mestra das artes marciais do Samael Kun, com atitudes firmes como da própria terra. E é claro que, senhoras e senhores, estou falando dela, a monge da palma aberta, Miriel! Seja bem-vinda! Obrigada, Hermes. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço que você esteja disponível para essa entrevista. Pessoas do Reino de Guard estão doidinhas para conhecer mais de perto os heróis que salvaram a cidade de Phandalin. Aliás, essa grande cidade que estamos aqui e agora, no coração dela, na Stone Hill Inn, saboreando as mais deliciosas bebidas servidas pelo nosso amigo taverneiro Toblin, também patrocinador da noite de hoje. Assim, Miriel, só pra eu te explicar um pouquinho, essa pedrinha que está na frente de nós, no centro da mesa, está gravando a nossa conversa para poder espalhar as informações pelo reino de uma forma muito mais fácil e fiel. Mas não se preocupe, não está sendo afetado por nenhuma magia ou algo do tipo, as palavras serão todas suas. Perfeito, combinado. Perfeito. Vamos começar, já vamos mergulhar no assunto logo de cara. E eu quero começar perguntando claramente sobre você. Miriel, só esse é o seu nome? Tem mais alguma forma de como te chamar? Como você se nomeia? Eu me nomeio apenas Miriel. Sempre fui chamada assim, desde a época que eu morava no templo, né, com o Samael Kun. Todo mundo sempre me chamou apenas por Miriel, então não costumo usar nenhum outro complemento. Pelo menos não por enquanto. Tem coisas que a gente adquire com a experiência, né? Sim. E eu duvido que você não tenha, considerando as orelhas pontudas. Eu julgo que a senhorita é uma elfa, estou correto? Correto, eu sou uma elfa da floresta. Tem alguns traços que até me lembram um pouco, talvez a roupa verde tenha denunciado assim para mim. Então acredito que essa aparência jovial que a senhorita tem é um pouco... aparenta ser muito mais jovem do que teria se fosse uma humana. Sem a menor dúvida, né? A nossa percepção de passagem do tempo e de envelhecimento e essas coisas todas é muito, muito diferente dos humanos de fato. Eu, por exemplo, tenho 203 anos. Termos humanos, né? Isso seria muito, né? Minha aparência é de uma humana jovem, de uma mulher adulta, né? Talvez. Uns 20 e poucos anos eu daria. Muito obrigada pela gentileza. Não é gentileza, é apenas a verdade. Como você me falou sobre experiência, sabemos que você é uma monge do Samael Kun. Como você se tornou uma? Você é uma das pessoas que entraram pro templo depois? Sua família era de lá? Me conte a origem de Miriel. Bom, meus pais já habitavam o templo, já treinavam lá quando eu nasci, então eu nasci dentro daquela comunidade e por muitos e muitos anos, até pouquíssimo tempo atrás, era praticamente o que eu conhecia do mundo, né? O Samael Kun não tem uma tradição de viajar, de explorar o mundo, apesar da gente receber integrantes de fora, né? Uma ordem aberta, a gente tem diferentes raças, ainda assim meu contato era muito restrito aquela parte de guarda, aquele ambiente, aquelas pessoas e aquela cultura. Então eu fui conhecer o mundo faz pouco tempo, conhecer de fato como as coisas são, né, fora daquele mundo relativamente protegido que eu vivia. Cresci lá, né, morei lá, treinei lá desde muito jovem, então não sei nem dizer quando que começou meu treinamento, mais ou menos, porque eu sinto que foi desde os meus primeiros meses de vida, eu já estava preparada para me tornar
virar a pessoa que eu sou hoje. Foi uma criação desde o berço aí. Provavelmente quando sua mãe estava grávida de você, falavam que você chutava muito. Alguma coisa assim, não? Não posso dizer, mas é difícil de dizer que é mentira também, né? Realmente não me recordo dessa parte. Você basicamente cresceu nessa cultura, nessas ideias, ou você fez alguma escolha para se tornar uma monge? Eu cresci com essa cultura, com essas ideias, mas nunca foi algo forçado. Sabe quando você sente que você nasceu para aquilo, que aquilo combina com você, é o que você quer, é o que você é de fato? Eu sinto que foi muito nesse sentido. Eu sempre amei os treinamentos, gostava muito de praticar luta, até hoje gosto muito de praticar luta, né? Eu sou especializada em artes marciais, então assim, para mim é uma coisa muito natural, sempre foi muito prazeroso viver onde eu vivia, da forma como eu vivia. E eu realmente só abandonei a minha comunidade em nome de uma causa maior. E essa causa maior seria trazer paz pro reino, proteger as pessoas dele, como você anda fazendo? Definitivamente, não exatamente isso, né? Assim, eu senti minha função nos últimos anos era ser uma espécie de guardiã, não diretamente, né? Eu estava conectada com um guardião pela minha mente e eu senti um distúrbio nesse guardião e na coisa que ele guardava. E aí aquilo me fez sair em busca de respostas. Então, em alguma medida, eu saí sim em busca de proteger o povo de Guardia, né? Fazer o bem para todas as comunidades que eu, né, cruzo no caminho. Olha, e eu tenho que dizer que o serviço está muito bem feito. Ouvimos elogios de você e seu grupo, desde Forstown até aqui. Tenho certeza que, seja lá qual for essa sua missão, você vai alcançar com muita facilidade. Muito obrigada, também espero. E eu queria aproveitar esse momento também para reforçar que o meu grupo é muito importante em tudo isso que a gente está fazendo, né? Ninguém, não sou eu, não é ninguém fazendo nada sozinho. Se a gente não tivesse unido juntos, a gente não teria conseguido combater o mal que a gente já combateu até aqui. Então, sem dúvida, sou muito grata aos meus companheiros e eu espero que a gente ainda possa enfrentar muitos inimigos juntos para trazer a paz aqui para Guardia. Mas isso é uma certeza absoluta. Também ouvimos falar muito bem dos seus amigos, aliás, tanto quanto você. É claro que o assunto deles eu vou chegar mais pra frente, a gente vai falar um pouco mais adiante. Né? Eu ainda, por enquanto, quero manter o assunto sobre a senhorita. Eu queria perguntar um pouco sobre a sua personalidade agora, para as pessoas realmente poderem te conhecer. Qual traço de personalidade você diria, ou você se identifica como tendo? Ou então, talvez, que seus amigos digam que você tem ainda que você não concorde muito com isso? Uma característica muito forte minha e ali que se destaca bastante entre os meus colegas é que eu sou muito cautelosa e me preocupo com planejamento. Eu raramente vou agir por impulso, eu sempre vou me perguntar se essa ideia, né, se esse plano ele é o melhor, se existe um plano em primeiro lugar e se esse plano é a única possibilidade, se é a melhor possibilidade. Nem sempre a gente consegue agir da forma ideal, né? Ou as coisas acontecem e tudo tem consequências, então às vezes a gente tem que realmente improvisar, mas eu sou muito preocupada com essas consequências, então eu procuro me planejar e que o que a gente, né, se planeje antes de agir e sempre de uma maneira muito cautelosa. Olha, fantástico. E eu acho que, inclusive, essa sua característica meio que responde várias perguntas. Por exemplo, eu iria te perguntar se você é uma pessoa mais de palavras ou de ação. Acredito que você prefere mais discutir primeiro antes de agir, não? Sem dúvida, eu parto para violência só quando ela realmente é necessária, quando alguém está em risco, para defender algo importante. Senão, eu sempre vou tentar resolver com as palavras. Ah, é um sentimento muito nobre. Outra pergunta que eu iria perguntar, Leonasmo, se você seria uma pessoa que mais gosta de organizar e planejar as coisas do que agir por impulso. Isso já está estampado em você inteira. Sem dúvida, eu tenho muita dificuldade com ações por impulso. Como eu não ajo sozinha, às vezes as pessoas ao meu redor agem por impulso, não tem opção, a gente tem que agir e tomar a decisão o mais rápido possível, sem qualquer discussão ou planejamento. E tudo bem, faz parte, né? Somos pessoas, somos diferentes e a gente tem que se adaptar aos momentos, às ações, às atitudes de todo mundo, dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Ah, sem dúvida. Se eu tivesse que contar nas mãos tanto de vezes que eu tive que improvisar na minha vida, eu ia precisar de mais ou menos uns 800 braços.
Te entendo. Bom, talvez eu tenha que fazer uma pergunta um pouco mais diferente. Então, você às vezes se acha um pouco rígida em algum outro universo, vamos dizer assim? Você gostaria de ser um pouco menos rígida com as suas atitudes? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que equilíbrio é tudo, equilíbrio é importante. Então, às vezes, ser tão rígida e tão preocupada com isso, com o nosso sucesso, né? Com ter menos problemas, com resolver as coisas da forma mais que cause menos atrito, menos dificuldade, tanto pra gente quanto pra quem tá à volta, seja o melhor caminho. Às vezes um pouco de espontaneidade é bom, então eu realmente acho que eu poderia não apenas aprender, né, mas evoluir, melhorar, ser uma pessoa melhor se eu conseguir trazer um pouco mais de espontaneidade pra minha vida. Eu não posso dizer que eu não tenha, né, como eu sou uma elfa, eu tenho uma natureza caótica dentro de mim que eu aprendi a controlar a maior parte do tempo a partir dos ensinamentos da minha ordem monástica, né? Mas, enfim, às vezes ele aparece e em alguns momentos, especialmente de tensão, de improviso, ela acaba às vezes aparecendo e se sobrepondo. E eu gosto disso, eu acho que ela traz um pouco desse improviso, dessa espontaneidade que me falta muitas vezes. Entendo perfeitamente. Não só de lógica vive o homem, é um pouco de emoção, é sempre necessário. Afinal, não somos autômatos, certo? Não somos, erros acontecem. Bom, e claro, você seria alguém que costuma guardar bem os segredos ou talvez seja um pouquinho uma matraca aberta? Acho que pela minha natureza cautelosa, eu costumo guardar bem os segredos. Tento selecionar bem para quem eu vou revelar quando é importante, né, que esses segredos sejam revelados, quando e se realmente é necessário. E é uma coisa que me deixa bem desesperada é quando algum dos meus companheiros começa a soltar a matraca, como você mesmo falou, diante de uma pessoa que a gente mal conhece. E como isso acontece, meu amigo? Bom, eu posso imaginar com as entrevistas que eu realizei, 2 elementos em específico me vêm à cabeça, mas não vamos citar nomes, pelo menos por enquanto. Eu já começo ali a aquecer minhas mãos, porque eu sei que elas vão ser necessárias muito em breve. Por falar em mãos, e o que me leva a lembrar de pés também, eu acho que eu queria saber um pouco mais das suas habilidades. Você treinou bem como monge, mas desde que você vem treinado, saiu do Samaikun, tem alguma habilidade nova que você tenha adquirido, ou alguma que você traga lá de trás e treine para aprimorar ela hoje em dia? A minha arma, com quem eu até hoje em dia tenho uma conexão muito forte, é o bordão, e eu tenho um chute muito poderoso também, que até numa das nossas primeiras aventuras, minha bota foi reformada por um ferreiro, então tornou meu chute ainda mais poderoso. E recentemente nós encontramos uma chave conectada ao elemento terra, e essa chave se conectou comigo. Eu sou uma elfa da floresta, então eu tenho essa conexão muito forte já com a terra e com a natureza como um todo, né? E eu acabei ganhando algumas habilidades novas. O meu bordão, ele se transforma em uma foice. Essa foice, ela tem algumas folhas, ela é quase como um galho com folhas e bem terrestre, digamos assim, né? Ela me dá um pouco mais de poder na luta com os meus inimigos. E também algumas habilidades de modificar terreno, de me comunicar com plantas, alguma coisa nessa linha, assim. São coisas que eu ainda tô descobrindo, né? São alguns poderes, digamos assim, que eu adquiri recentemente, eu ainda não tive oportunidade de usá-los. Nunca ouvi alguma coisa como uma chave dessas em todos os meus anos de andança por aí. Eu desejo mais do que sorte para você poder aprimorar esses poderes e, quem sabe, continuar usando eles para proteger as pessoas e espalhar o bem por todo o reino. Muito obrigada. Essa chave está conectada com acontecimentos muito antigos aqui na nossa terra. Então é natural que poucas pessoas saibam sobre isso, e é melhor até que nem saibam, né? Para não causar estresse desnecessário na população. Né? Bom, sim, esperamos que não tenha nenhum vilão ouvindo, mas não se preocupe, o nosso programa é ouvido apenas pelas melhores pessoas de todo o reino. Mas, quanto às habilidades você gosta mais de ter, não sendo necessariamente apenas as de monge, mas qualquer uma que você tenha mesmo. De um modo geral, eu posso falar que a minha destreza
e tudo que vem com ela, com a minha habilidade de me mover rapidamente, enfim, minha agilidade como um todo, eu me sinto mais segura, consigo perceber coisas melhor do que muitos dos meus colegas, consigo ser mais silenciosa, mais discreta, consigo atacar com muita agilidade, rapidez, alcançar os meus inimigos quando eles fogem. Então eu acho que é uma habilidade muito importante para eu conseguir atingir os meus objetivos e conseguir os meus sucessos junto com os meus colegas. Eu mesmo vi algumas histórias sobre essa sua agilidade, sobre como você conseguiu correr e apanhar no pulo do gato quando o conhecido como Glastaff estava fugindo da primeira batalha que vocês tiveram com ele, não? Exatamente, consegui alcançá-lo. Quem conseguiu derrubá-lo foi a Nahri. Eu consegui alcançá-lo e impedir que ele continuasse fugindo. Aliás, já que a gente citou as suas habilidades, qual é a sua tática preferida de combate? Você gosta mais de ficar na linha de frente ou mais pra trás, meio de campo? E como você normalmente luta? Eu luto na linha de frente. Não gosto de lutar à distância. Acho que as minhas habilidades são mais bem aproveitadas na linha de frente, junto com os meus dois grandes colegas. Literalmente grandes, né? Ainda que nem sempre em altura. Verdade, conhecemos um deles aqui, um tantinho quanto, vamos dizer, grande de personalidade. Exato. Bom, agora, já que a gente falou sobre essas coisas, com as suas habilidades, como você cresceu e veio até aqui, eu quero falar sobre os seus gostos. E eu quero começar com uma pergunta um tanto quanto lúdica. Imagine que você está viajando com seus amigos e encontra uma taverna mágica. Você descobre que lá eles podem te servir qualquer prato, qualquer comida, qualquer coisa que você desejar a qualquer momento do dia. Nessa taverna de infinitas possibilidades, o que você pediria? Acredito que eu pediria costelas de porco com purê de batata e legumes salteados. Parece um pedido bem substancial, vamos assim dizer, e ao mesmo tempo traz um tanto ponto como único. É uma comida simples, né? Mas a gente comia muito lá no templo onde eu cresci. Era uma comida muito, muito comum, né? Comida sempre fresca, muitos legumes e carne de caça, principalmente, né? Então acabávamos comendo muita carne de porco. E então é uma comida de conforto pra mim. Eu gosto muito. E essa seria, por acaso, sua comida favorita ou teria alguma outra? Eu acho que eu posso dizer que é a minha comida favorita, sim. Né? Não é só o sabor, mas também as memórias, sensações que os pratos trazem para nós, né? A minha relação com a comida, eu gosto muito, né? Se alimentar é muito necessário, mas eu não tenho uma relação tão forte. Para mim, comida é muito mais uma questão de nutrição do que de prazer. Apesar de eu sentir prazer com temperos diferentes e sabores diferentes, eu pessoalmente me preocupo mais com a questão nutricional, com os benefícios que esse alimento vai me trazer, a energia, para que eu consiga lutar e que eu consiga fazer o que eu preciso fazer no meu dia a dia, para que eu esteja sempre preparada e forte. Compreendo, completamente justo, ainda mais considerando a sua origem. Mas agora, vamos fazer uma outra pergunta, então. Você seria uma elfa que bebe mais café ou chá? Miriel? Eu bebo mais chá, sem a menor dúvida. Apesar de eu gostar muito de café, eu acho que o chá é uma bebida mais simples, mais fácil de preparar. Eu consigo tomar um chá praticamente em qualquer lugar, né? É fácil de encontrar as folhas, ferver uma água ali e beber um chá. Acho que isso que é uma bebida que me traz muito prazer, até pelos infinitos sabores que é possível fazer um chazinho. Questão de terra com folhas, pra mim é perfeitamente temático, vamos assim dizer. E quanto a bebidas alcoólicas, você é mais do vinho ou da cerveja, Miriel? Eu sou mais da cerveja, mas também por tradição. Lá no meu monastério eram produzidas algumas cervejas, é uma coisa cultural de onde eu cresci, então meu contato com o vinho sempre foi um pouco mais limitado. Tem mais relação com o monastério do que com qualquer outra coisa.
nossas origens falam bastante para onde nós vamos também. E eu não posso culpá-la de adorar uma cervejinha, porque eu também estou no mesmo bar. Como dizem por aí, né? Cerveja é um pão líquido. Agora vamos a uma parte das questões ainda sobre seus gostos, mas que pode ser um pouco mais íntimo, um pouco mais pessoal. Miriel, você teria algum tipo, no sentido romântico da coisa? O meu tipo, eu acho que seria uma pessoa íntegra, ética, fisicamente não sei dizer, né? Vivemos num mundo tão diverso e eu gosto da diversidade, então seriam mais características em termos morais, de valores e crenças do que características físicas. São coisas que valorizo, né, em um companheiro. Você é uma monja, você preferiria uma pessoa mais ativa, que se junta a você nos seus exercícios, nos seus treinos? Ou alguém que ficaria mais em casa e equilibraria a energia com você? Eu acho que talvez alguém que também fosse mais ativo. Eu tenho um descanso muito curto, né? Eu descanso apenas 4 horas por dia. Então, eu acho que seria bom alguém mais ativo, já que eu fico muitas horas do dia acordada, fazendo coisas, então seria bom ter companhia. E agora que a gente falou sobre as coisas que te atraem, o que normalmente não te atrai? Que característica uma pessoa teria que faria você ficar completamente desinteressada nela? Completamente desinteressada? Eu acho que falta de sinceridade, de honestidade. Quando a pessoa não é muito clara, parece que ela fica fazendo um jogo, e isso é uma coisa que me deixa muito desconfortável. Eu me sinto mais à vontade com uma pessoa que é mais direta, não desrespeitosa, né? Mas que ela é mais clara nas intenções dela do que a pessoa que fica jogando verde. Enfim, eu acho que isso não é legal. Eu sou uma pessoa muito transparente, apesar de guardar meus segredos, né? Meus segredos muitas vezes não são coisas só minhas, né? Segredos são coisas que impactariam outras pessoas, poderiam, se essas informações circulassem, poderiam prejudicar meus amigos ou a população de Guardia. Então, mas a transparência quanto aos próprios sentimentos, quanto aos próprios valores, eu acho que isso é fundamental. Oh, eu compreendo muito bem. Eu nunca julgaria a senhorita por guardar os segredos pela segurança dos seus amigos ou pelo reino. Ainda sobre essa área, eu queria lhe perguntar, tem algum passado com relacionamentos? Alguns pretendentes que ficaram para trás? Bom, acho que vocês querem saber da minha história recente. Na passagem por Phandalin, eu conheci um outro monge, companheiro do Sent, Tanic Tank. Desde o começo, né, ele demonstrou certo interesse por mim. Nós acabamos nos beijando, criamos um laço ali, mas com a vida que eu levo, não tem como ter uma relação, né, desse jeito. A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar num lugar, qual que é o nosso próximo destino. Vai ter um momento que provavelmente eu vou querer descansar e ter um companheiro, mas por enquanto prioridade é ajudar na segurança de Guardia e das muitas cidades que a gente tem aí que enfrentam os mais diversos problemas e ameaças e inimigos. Mas, além desse monge, tem mais alguma pessoa no seu passado? Eu tive, né, no meu templo, foi quando eu tive minha adolescência, né, que é quando a gente descobre o sentimento, quando a gente entende o que é gostar e amar uma outra pessoa. Tem uma pessoa especial no meu passado, mas que quando eu assumi a minha missão, já sabia como que seriam as coisas dali pra frente. É uma pessoa que ficou no meu passado, eu não mantenho contato com ele atualmente. Eu espero que ele esteja bem. Ele era um elfo, como a senhorita? Sim, ele era um elfo também. Foi uma relação muito bonita, muito pura. Nós dois éramos jovens, só guardo coisas boas. Bom, não vou adentrar muito nesse assunto, talvez seja um pouco pessoal, não quero deixar a senhorita incomodada. Porém, eu quero perguntar, saindo um pouco do assunto sobre gosto, porém continuando no assunto sobre afetividade, eu queria lhe perguntar sobre a sua família, Miriel. Qual que é a sua relação com eles? Minha relação com a minha família sempre foi muito amorosa, até pelo estilo de vida, né? Sempre aprendi a ser muito disciplinada desde muito jovem, então eu não era uma
criança, uma jovem que causava muitos problemas para os meus pais. Sempre tem uma travessura ou outra, né? Claro, não tem como não ser, afinal não somos autômatos, como eu falei antes. Então, minha relação com eles sempre foi muito boa. Eles também sempre me criaram, né, para o mundo, seja qual fosse o meu destino, né, para que eu seguisse o meu destino, seguisse o meu coração, a minha intuição. Sempre me falaram para acreditar muito na minha intuição, e eu acho que é por isso também que eu sou um pouco cautelosa, né, porque eu gosto de seguir minha intuição nas minhas atitudes. Então é isso, assim, hoje em dia a gente não se encontra, né, faz um bom tempo, mas eles estão lá, estão no templo, já são um pouco mais velhos, digamos assim. Eu espero que eu consiga reencontrá-los em algum momento ainda. Fantástico. E você tem algum irmão? Sou filha única, mas eu cresci numa comunidade, né, com muitos adultos, mas algumas crianças também, algumas crianças e alguns jovens das famílias que se estabeleceram lá no nosso templo. Então, apesar de não ter irmãos de sangue, eu fui criada com pessoas muito próximas, né, uma relação muito próxima com outras crianças. Eu só queria perguntar, qual é o nome do seu pai e da sua mãe, Miriam? O nome da minha mãe é Arien e o nome do meu pai é Beren. São nomes bem élficos. Eu venho de uma família de elfos, tanto elfos da floresta quanto altos elfos, mas sempre elfos. Acredito que é um tanto quanto interessante uma família élfica como monge. Imagina quantos anos você tem para aperfeiçoar suas técnicas, não? Aliás, entre os Samael-kun, teve mais alguém que você tomou como família, meio estendida? Algum mestre, algum parceiro de treino, algum professor? Ai, sem dúvida, o meu Tonsa, que é o líder do templo, o Tonsanin, é muito, muito importante para mim. Ele, inclusive, entrou em contato comigo recentemente, né, antes de algumas das nossas aventuras, para me trazer conforto e segurança na minha missão. Eu agradeço muito, ele é muito, muito importante para mim. Ele é quase como se fosse um segundo pai, me ensinou muito do que eu sei hoje. É uma das pessoas mais importantes da minha vida, sem dúvida. Em consideração tudo isso que você me falou sobre seus pais, templo, mas algum dia na sua vida de elfa você pretende constituir sua própria família? Eu acredito que sim. Eu não sei se eu vou gerar descendentes, mas sem dúvida eu gostaria de dividir os últimos anos da minha vida com alguém, com uma pessoa especial, sem dúvida. Acho que todos procuramos algo assim. E é meio triste, assim, você pensar que nem com algumas escolhas de vida isso não seja possível, né? Triste não, é uma escolha que eu faço todos os dias de lutar pelo povo de Guardia. Mas eu sei, eu entendo que eu estou abrindo mão de muita coisa também ao fazer isso, né? Creio que sacrifícios nobres sempre são recompensados. Uma hora as coisas chegam. Mas, ainda mantendo o papo sobre família, o meu cantinho do olho tá espiando essa coisa maravilhosa que tá sentado bem comportado do seu lado, com esse pelo bem preto, bem bonito, esses olhões verdes. Pode me falar sobre essa coisa linda que parece que quer me morder? Esse é o Shadow. Era uma ninhada de 3. Nós encontramos eles numa de nossas aventuras. Eu me conectei de uma forma mais profunda com o Shadow e desde então ele tem sido meu companheiro. Ele é durão, em alguma medida assim como eu, né? Apesar de nem sempre parecer. Mas ele é um doce, ele é muito carinhoso, é um grande companheiro pra mim. Ele tá mantendo a pose de sério, mas ele está mexendo o rabinho, caros ouvintes. Ele tá sempre pronto pra me defender de qualquer ameaça. Mas ele não sabe que quem protege ele sou eu. O companheirismo de um animal leal é algo sem igual. Chegou a hora de perguntarmos um pouco mais sobre um assunto que temos segurado e justamente o motivo de estarmos aqui conversando. Miriel, eu queria saber sobre a família que você pôde escolher, seus amigos, seu grupo de aventureiros. Qual que é a sua relação com eles? Bom, nosso encontro foi casual, né? Na verdade, a gente nunca sabe o que é destino, o que é coincidência, mas a Eleniel tá comigo desde o começo. Ela
ela é muito, muito importante para mim. É uma grande amiga em quem eu confio muito. Depois veio a Nahri, o Hobbs, o Caligus, a Ava mais recentemente, e todos eles são muito importantes para mim. Sem eles, a gente não teria tido o sucesso que a gente teve, não teria enfrentado as dificuldades e chegado onde a gente chegou, né, evoluído como a gente evoluiu em todos esses meses, né, de desafios e de aventura. E você consegue me falar um pouquinho sobre cada um deles? Bom, a Eleniel é uma feiticeira. Ela é muito diferente de todos nós, né? Ela teve as dificuldades que ela enfrentou são diferentes das dificuldades que os nossos outros companheiros enfrentaram. Mas ela é muito leal. Ela é uma grande amiga. Ela tem um coração de ouro e é ela quem cuida de todos nós, né? Enquanto a gente tá ali lutando, batalhando, ela tá nos curando, trazendo a nossa vitalidade de volta, que é fundamental no trabalho que a gente faz, né? A Nahri é uma bruxa e ela é muito espontânea, ela é o oposto de mim nesse sentido. Ela age muito por impulso, mas ela é muito inteligente também, ela toma frente, ela toma atitude, eu acho que essa é uma característica muito importante dela. O Hobbs é um bárbaro, sofreu muito na vida, perdeu o lugar onde ele morava, foi praticamente dizimado. Então ele é um cara mais reservado, mais quieto, mas ele tá sempre presente nas batalhas, ele tá sempre disposto a dar a vida dele por todos nós, assim como eu acredito que todos nós estejamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos colegas e pelo que a gente acredita. O Caligus também é assim, ele é um guerreiro muito forte, muito corajoso, tá sempre disposto também a entrar na luta ali, eles são os meus principais companheiros de luta ali da frente de ir pro combate mesmo, corpo a corpo. E a Ava, que é a nossa artífice, que também é brilhante. Ela eu não conheço tão bem ainda, né? Mas o que eu pude perceber é que ela é brilhante, também tem um coração muito bom, busca ajudar, sempre contribuir, tentar seguir pelo melhor caminho e pelo caminho certo, pelo caminho correto. Realmente dá pra ver que parece ser um tanto quanto comum entre vocês, essa importância que vocês acabam criando na vida um do outro. Sim, sem dúvida. Eu queria perguntar agora, alguma das pessoas do seu grupo faz você se identificar mais com ela? Ou você se dá melhor com alguma delas? Eu acredito que eu me dê muito bem com a Eleniel, apesar de todas as nossas diferenças, porque ela tá comigo desde o começo. A gente conseguiu criar um laço muito forte e de confiança, de carinho, de cuidado uma com a outra. Eu amo a Nahri, Hobbs, o Caligus, a Ava, mas a Eleniel é a pessoa que eu mais me conectei, sem dúvida. Pelo que eu vi dos outros, vocês duas são as primeiras do grupo. Aliás, haviam 2 outros aventureiros juntos de vocês. Mas tem alguém com quem você não bica direito? Você tem alguns atritos ou alguma coisa assim? O Caligus, ele é muito durão, né? Ele é meio cabeça dura em alguns momentos. Talvez ele seja a pessoa mais difícil para mim de lidar ali no meio. Nada que prejudique a relação entre o nosso grupo. Sobre o grupo como um todo, que papel você acha que tem entre seus amigos ali? Eu enxergo que eles me enxergam como uma pessoa responsável. Em alguns momentos, talvez até como uma líder, mas eu não me enxergo assim. Eu acho que a gente é um grupo horizontal, a gente não precisa de uma liderança, a gente sempre busca chegar em acordos ou consensos, ou numa maioria, pelo menos, né, quando o acordo ou o consenso não foi possível. Mas eu enxergo que eles me veem como uma pessoa responsável. E eu de fato sou, né? Acho que até pela minha característica de cautela, eles sabem que às vezes eles não podem talvez confiar neles mesmos. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Bom, é quase a mãezona do grupo, né? Talvez, apesar de não sei se essa é a melhor palavra, mas é mais por aí. Eu queria te perguntar uma coisa, fazendo uma curvinha por fora, mas o pouco tempo que você conviveu com os outros 2 membros que fizeram parte do grupo temporariamente, teve como você ter uma noção deles? Você tem como falar alguma coisa deles pra gente, nem que seja um pouquinho? Bom, a Kallen era uma elfa da floresta também, mas ela era muito diferente de mim, assim, ela era uma patrulheira e ela era
muito reservada, muito caladona, atacava à distância, não me conectei muito com ela, a gente não trocou muito, tanto que ela foi a primeira a deixar nosso grupo, mas ela lutava, ela estava ali, sempre nos momentos que a gente precisou, ela estava presente. E o Eldarion era o nosso paladino também. É importante comentar, ele era um pouco medroso, acho que ele ainda precisava desenvolver mais as habilidades dele. Mas ele também, né, sempre que precisou, ele estava ali, cometia alguns erros. Infelizmente, né, ele foi chamado para cumprir uma jornada pessoal e teve que nos deixar. Pelo menos pelo que eu ouvi vocês falando, o grupo parece funcionar muito melhor agora. Talvez tenha sido para melhor. Sim. Eu quero continuar a nossa entrevista para as outras perguntas, porque até agora a gente falou bastante sobre as coisas boas. Mas, Miriel, você consegue dizer para mim, na sua opinião, qual foi o pior vilão que vocês enfrentaram? O pior vilão... Ou mais memorável, que você preferir dizer? Eu acho que em termos de uma pessoa desprezível, talvez o Glastaff. Não pela importância dele, porque ele não era. O Aranha Negra era muito mais importante que ele. Mas o Glastaff, ele era um ser muito mesquinho, muito desprezível. Porque eu entendo as motivações do Aranha Negra, apesar dele ser uma pessoa horrível, ele tinha algumas motivações, algumas crenças. E o Glastaff, ele agia por comodismo. Ele era um egoísta, né? Ele não tinha um bem maior para ele ser aquela pessoa ruim. Ele era simplesmente um egoísta e ele buscava apenas o benefício próprio. Então ele se aliava a pessoas que fossem trazer um benefício próprio para ele, e isso para mim é uma atitude muito desprezível. Realmente, o que o Glastaff fazia era simplesmente ser um verme. O que me lembra um pouco o que você mais despreza, Miriel? O que eu desprezo acho que tem muito a ver com as coisas que eu valorizo, né? Que eu valorizo muito ética, integridade. Então, pessoas que agem sem decoro, assim, os valores delas são completamente invertidos dos meus, né? Que ela vai valorizar posses, não se importa com as pessoas desde que ela esteja se dando bem. Então eu acho que isso é uma coisa que eu desprezo. Aparentemente bem como o Glastaff, de acordo com a sua descrição, né? Sim, é bem como eu enxergo ele. Faz todo sentido. O que, aliás, queria perguntar um pouco sobre o vilão dentro de você mesmo. Existe alguma coisa, Miriel, que seria capaz de fazer você abandonar os seus próprios ideais? Eu não sei. Essa é uma pergunta, né? Aquela coisa de você nunca dizer nunca. Mas eu estive disposta a deixar de andar pelo bem de guarda. Eu não sei qual seria o meu limite, entendeu? Onde que eu diria não estou disposta, ou enfim, alguma coisa que fosse capaz de me cooptar. Eu não sei dizer. Eu acredito que eu seja forte o suficiente para resistir, pelo menos em muitas tentações. Mas, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer, o que pode ser usado contra nós. E se tem algo que realmente pode atingir algum ponto sensível que faz a gente mudar de ideia, mudar de lado. Mas eu acredito que eu seja uma pessoa muito forte, muito convicta, e que realmente, se acontecer, vai ser muito, muito difícil. Assim, vai ser um processo difícil para outra pessoa, ou para outro ser, para outra, enfim, que estiver tentando fazer isso comigo. Tenho certeza que vai ser dura como uma rocha bem firme. Mas e por um outro lado? Você consegue se ver traindo seus amigos? Não, assim, né? Não propositalmente, pelo menos. E eu acredito que se acontecer de eu cometer uma traição, seja por ignorância, por desconhecimento, não por maldade, né? Por estar querendo traí-los. Creio que é realmente pela base da inocência. Acreditar que eu estou fazendo bem e acabar que eu não estava, né? Acho que talvez alguma coisa nesse sentido. Não somos autômatos. Exatamente. Mas vamos parar de falar desses assuntos tão trevosos. De toda essa aventura que você tem tendo desde Force Town, qual é o momento mais memorável pra você? Nossa, foram muitos. Mas eu acho que foi a nossa primeira grande luta contra os Goblins e o Bugbear lá no templo dos Aizen Shield. Foi quando a gente conheceu o Leogard e a gente recebeu a bênção dos Aizen Shield. Que a gente foi abençoado desde que a gente
faça o bem e que a gente só mate quando a gente for atacado ou pessoas sabidamente horríveis. Enfim, então eu acho que ali foi um momento muito significativo pra gente entender a nossa missão a partir daquele momento, né, que a gente estava se descobrindo como aventureiros e aprendendo como seria a nossa vida a partir dali. Interessante. Talvez seja mais sua natureza elfa, mas tem que dizer, de todos que eu entrevistei, esse momento memorável mais cedo de toda a aventura que vocês tiveram. Eu acho que mais por ele ser um momento tão definidor. Todos os outros momentos talvez tenham sido definidos pelo que aconteceu ali naquela primeira grande batalha. Faz todo sentido. Bom, e por falar em batalhas, queria saber, qual foi o momento, Miriel, que você se sentiu mais próxima da morte? Não foi nenhuma dessas grandes batalhas. A gente estava explorando uma cidade em ruínas e eu fui atacada por uma aranha gigante. E ela me atacou, me segurou, me prendeu de tal modo que eu quase morri com as picadas dela. Meu Deus, que inesperado. Né, a gente enfrentou tantos vilões poderosos, com magia, com capachos, capangas, e eu quase morri por causa de picada de aranha. Isso é bem como a gente não consegue prever o que vai acontecer no dia de amanhã. Uma aranha gigante não é um animal que eu gostaria de encontrar em casa, não se engane. Mas ao mesmo tempo, é alguma coisa que me preocuparia tanto assim, a ponto de me matar. Olha só. Pois é. Isso porque eu ouvi alguns boatos que quando vocês estavam em Thunder Tree ou alguma coisa assim, um arbusto errante tentou te engolir. Sim, esse foi outro momento. Foram os dois momentos em que eu estive mais próximo da morte, com a aranha e com o arbusto errante que me prendeu e me segurou. Mas no fim, o meu bordão acabou adquirindo uma característica que me dá resistência a dano elétrico, desde que eu toque ele no chão com aquela extremidade que o arbusto errante ficou grudado, digamos assim. Então, há males que vêm para o bem, né? Parece que o que não nos mata nos torna mais forte, né? Justamente. E nessas batalhas, nessas lutas, ficou em você alguma cicatriz maneira? Eu tenho algumas cicatrizes, né? Apesar da Eleniel nos curar, e sempre sobra algumas marcas de batalha. Eu não sei se eu considero elas maneiras, né? Eu acho que elas fazem parte da minha história para me lembrar que eu não sou invencível, que eu não sou imortal, que é isso, né? Que eu preciso, que ao mesmo tempo que eu consigo atacar, eu também sou atacada. E ao mesmo tempo que eu consigo ferir, eu também posso ser ferida. Bom, são memórias importantes, queiram ou não, que dessa forma pelo menos se tornem um pouquinho maneiras. Mas desculpa por me referir dessa forma, não queria menosprezar o seu esforço nem a sua jornada até aqui, isso é uma certeza. Agora, eu queria fazer uma pergunta, antes de a gente chegar no último bloco do nosso programa, mas uma daquelas perguntinhas hipotéticas. Se alguém te desse 10.000 peças de platina, Miriel, o que você faria com esse dinheiro? Bom, eu acredito e eu entendo que ninguém precisa de toda essa quantidade de dinheiro. Nós, como aventureiros, né, eu como uma monge que faço parte de um grupo de aventureiros, a gente acaba conhecendo muitas famílias, muitas pessoas nas cidades e vilarejos que a gente acaba indo salvar, digamos assim, né? A gente acaba indo enfrentar, descobrir o que está acontecendo, passando nas nossas viagens, e a gente encontra muita gente que precisa da nossa ajuda. Então, por que não? Tanto para enfrentar vilões, quanto às vezes financeira, né? Pessoas que tiveram suas vidas destruídas, por que não ajudar essas pessoas e não compartilhar essa pequena fortuna com pessoas mais necessitadas? Justíssimo. Mas agora eu tenho um pequeno par de perguntas para fazer, são irmãzinhas. Basicamente são duas perguntas sobre o mesmo assunto. A primeira delas seria: Miriel, qual ação ou o que uma pessoa pode fazer para imediatamente ou facilmente ganhar a sua confiança? Isso é muito difícil. Não quero dizer que é impossível, mas é muito difícil. Não sei responder essa pergunta, porque eu vou desconfiar de tudo, geralmente. Geralmente eu desconfio. Se a pessoa pode ser a pessoa mais legal do mundo, eu vou desconfiar porque ela tá sendo muito legal. Então eu não sei, eu acho que só o tempo, observar as atitudes e o comportamento dessa pessoa, talvez, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas confiar de cara, eu não sei dizer nada que alguém possa fazer pra ela me conquistar, assim, dessa maneira, conquistar minha confiança.
Bom, acho que certos destinos sempre terão caminhos difíceis para chegar até eles. O que nos leva à próxima pergunta, que é basicamente o reverso dessa. O que uma pessoa pode fazer para você imediatamente perder toda a confiança ou começar a desconfiar dela? Respirar? Quase isso. Nas coisas mais óbvias, né? Destratar algum amigo meu, ou tentar enganar algum amigo meu, tentar me enganar. Enfim, ter qualquer atitude moralmente duvidosa, e sem ética, sem integridade. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Realmente, todos nós precisamos de um pouco de segurança, e desconfiança é simplesmente um reflexo de alguém querendo se manter seguro. Não há culpa de ter uma atitude assim, mas como você mesma disse no começo do nosso programa, talvez um pouquinho mais de espontaneidade possa jogar um pouquinho de tempero sobre esse grande prato de atitudes que você tem. Sem dúvida. Lembrando aqui de um momento espontâneo, quando a gente discutiu com o antigo conselheiro de Phandalin, gerou alguns problemas futuros aquilo. Mas você se arrepende dessa atitude? Não, eu agi com o meu coração e eu fiz o que eu acreditava que era certo, então eu tô muito tranquila. Perfeito, eu acho que é isso que vale no final do dia. Bom, nós vamos se aproximando do final do nosso programa apenas com 2 perguntinhas. Aliás, uma delas uma pergunta, a outra um pouco mais um pedido. Mas, Miriel, uma pergunta um tanto quanto importante. A gente perguntou sobre o seu passado, sua história até agora, mas eu quero saber sobre o seu futuro. O que você espera para esse próximo 1 ano de aventura? Eu espero que a gente possa continuar ajudando as pessoas, as cidades a combaterem o mal e os inimigos e o mal que vem se espalhando por alguns locais de guarda. A gente tem visto aí que tem vários inimigos surgindo de lugares diferentes, alguns com a mesma motivação, outros com motivações que a gente não sabe. O importante é isso, levar segurança, levar uma vida mais feliz para as pessoas de guarda, uma vida mais tranquila. Mais uma vez, nobre e justa. A última pergunta que eu tenho pra você, que na verdade é um pedido, eu gostaria de saber se você tem uma mensagem a deixar com os nossos ouvintes, ou com qualquer outra pessoa que venha ouvir a nossa entrevista, sejam seus amigos, sejam qualquer um dos civis ou pessoas de guarda, o rei, qualquer um que seja. Você tem uma mensagem pra deixar gravada por toda a eternidade? Minha mensagem é para não se deixarem corromper pela maldade. A maldade ela tá se espalhando, os inimigos estão em quase toda parte, para acreditar na nossa própria força, na nossa bondade e nas nossas atitudes de amor, de harmonia e entre a gente, a nossa família, nossos amigos, que isso é mais forte do que qualquer outra coisa. Poder e dinheiro não trazem felicidade, né? Eles trazem destruição. Buscar qualidade de vida de forma honesta, e é isso. Se juntem seus amigos, seus familiares, encontrem a força que vocês precisam nessas pessoas de bom coração. Perfeito. Não poderia ter dito melhor. E olha que eu sou um bardo. Miriel, eu tenho que te agradecer muito por dispor desse seu tempo que você poderia estar usando para chutar a boca de alguns vilões e outros bandidos, mas de verdade, encarecidamente, muito obrigado por ter conversado comigo, me ajudado a espalhar a mensagem e a história dos 6 de guarda por todo esse reino e até pelos outros. Temos ouvintes em toda a história. Acima de tudo, obrigado de verdade. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouco da minha história e das coisas que eu acredito. Perfeito. Bom, enquanto que para vocês, meus caros ouvintes, hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou Hermes Mercury, mas logo estarei de volta com mais aventureiros, mais histórias, mais contos, mais aventuras. Então fiquem ligadinhos que logo mais eu estarei de volta com mais Chats of História. Boa noite.